você recebe aí. Sim, deu certo. Então, maravilha. Mari, muito obrigado. Somos todos ouvidos e um beijo enorme. Gente, é um prazer estar de volta nas nossas reuniões, tá bom? Pode começar, querida, fique à vontade. Bom, boa noite, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu falei que foi desafiador mesmo. Primeiro, para dar uma aula para os meus colegas, professores, que eu admiro muito, e assim, eu falo que é uma responsabilidade falar. Principalmente também, porque eu sei que cada um aí faz alguma coisinha da ginecologia regenerativa. Quando o Fê veio conversar comigo, ele falou: vamos falar da ginecologia estética. E eu falei: Fê. Não é só estética, a gente tem que falar muito além ali do que é a ginecologia regenerativa, vai muito além da antiga ninfoplastia, que hoje a gente usa o termo labioplastia, vai muito além da parte estética, né? A gente tem que pensar muito na parte funcional. E o que eu gosto de falar é que ninguém melhor do que nós, ginecologistas, para fazermos isso, porque nas complicações somos nós que vamos tratar, tá? E a cada dia mais a gente percebe que estão existindo complicações e essas pacientes estão vindo para nós. E não só de colegas médicos que não são ginecologistas, mas de colegas não médicos, né? Então, hoje a gente já tem muita gente, eu falo que botando a mão aonde não deveria. E, inclusive, com a questão, daí muito mais na parte estética, em procedimentos, em cirurgias, em amputações, de pequenos lábios que estão ficando desconstruídos. As mulheres hoje que têm clitorismegalias por conta de hormônio, hormonioterapia, e estão se submetendo a cirurgias aonde estão ficando ali com quase todo o clitóris exposto, porque fazem ressecção de glande. Então, assim, tem muita iatrogenia acontecendo. Então, eu falo que é uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que nos apoderar, e é uma coisa que é muito simples. Você consegue, nós já temos o hábito de ter esse relacionamento muito aberto com as nossas pacientes. Então, a gente consegue trazer para no dia a dia, né, de consultório principalmente, entender essas queixas e trazer para a nossa vivência. Então, eu falo que a ginecologia regenerativa é uma realidade hoje em consultório de todo mundo. E eu vou mostrar para vocês que todo mundo, mesmo alguém que fale, eu não faço nada, faz alguma coisa. Então, assim, quem que não passa um hidratante vaginal? Quem que não orienta uma fisioterapia de assoalho pélvico? Quem não faz uma orientação já naquele momento da consulta de fortalecimento pélvico, já não fala sobre pompoarismo, né? Nós, mulheres que talvez observamos mais, os homens talvez nem tanto, mas já orientam no tratamento para uma foliculite, a gente já observa ali aquela vulva, ela passa gilete, passa lâmina, você fala, ai, não faça isso, procure uma depilação a laser. Você já está tratando esteticamente disso, você já está tendo um cuidado muito maior, né? A labioplastia, que talvez seja uma das queixas que as pacientes elas acham que nós não fazemos, elas muitas vezes acham que quem faz é o cirurgião plástico. Tratamento de fissura vaginal com LED terapia, eu estava falando hoje com a Ju Aquino, e ela faz LED terapia nas pacientes dela, que ela faz alguns tratamentos, principalmente candidíase, indica um protetor solar. Quem que não indica, né? Fala, ai, olha, tá usando as meninas, principalmente os pacientes mais jovens, a gente indica estética e a gente indica esse cuidado mais amplo, né? Eu falo também até a parte de suplementação hoje, que eu sei que muitas de nós tratamos aí e temos que tratar, né? A paciente na totalidade mesmo. E falar sobre vulva, vagina, sobre estética, sobre regenerativa, a gente tem que pensar nessa obra de arte aí, que até está em Miami, é uma parede, aí são centenas de vulvas, eles falam The Great Wall of Vagina, mas isso não é vagina, isso é vulva, né? E aí já também já mostra um certo desconhecimento das pessoas, que eu falo que o que é óbvio não é tão óbvio, as pessoas têm o hábito de chamar a vulva de vagina, então quando você fala, e esse hidratante é um hidratante vulvar, é perigoso ela colocar dentro da vagina porque ela não sabe diferenciar vulva de vagina, então a gente tem obrigação de ensinar vulva, a parte externa, a vagina, a parte interna, mas aí mostra a singularidade, a individualidade, e uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é
não achar que todas devem ser iguais e nem tratá-las todas como iguais. E também não ter aquela estética, né? A gente teve um tempo, o Brasil é o país que mais opera, que mais faz cirurgias íntimas do mundo. E aí tem uma estética muito disseminada a gente fala da vulva, da perereca de Barbie, porque é isso, as mulheres às vezes vêm para fazer aquela vulva sem monte de Vênus volumoso, com pequenos lábios muito, muito pequenos. Então, assim, o padrão estético também chegou até a vulva. Então, nós, como ginecologistas, temos que tomar muito cuidado e pensar sempre na funcionalidade do órgão, acima de tudo, porque a gente sabe que tem mulheres ali que realmente grandes lábios que possa estar aí vertendo no ato da relação, ou que tem um atrito, tudo isso vai causar um pouco de dor, um pouco de desconforto, e isso vai atrapalhar, inclusive, na autoestima dessa mulher. Eu falo que a gente já faz ou a gente já vende isso nos nossos consultórios e por vezes a gente nem sabia. Mas o que existe hoje, né? Seria quase utópico eu falar tudo que existe da ginecologia regenerativa e estética. Eu vou tentar focar muito na parte de laser, que eu acho que é uma coisa prática que a gente consegue ter no consultório, mesmo que a gente não consiga ter o equipamento, porque são equipamentos caros, a gente consegue fazer a locação por um valor muito acessível. E vocês vão ver que, de acordo com como vocês vão lidando e fazendo, eu falo que é o dia do laser, vocês vão pegando a mão para fazer isso, daqui a pouco você consegue lotar o consultório num dia e fazer várias pacientes, né? Até chegar o momento que você fale, não, agora eu preciso realmente de um equipamento, vai valer a pena, e aí você consegue fazer o investimento. E, de novo, equipamentos para a parte ginecológica, né, principalmente os lasers, vai do céu ao inferno de valor. Então, a gente vai ter todos os tipos e todos os valores e todas as tecnologias. Outra coisa também que eu queria deixar bem claro, tudo que eu vou falar aqui, vou expor, são procedimentos que a gente tem bastante estudo e respaldo, tá? Porque a gente tem que tomar bastante cuidado, inclusive, do que fazer, como fazer e se isso está respaldado para a gente, tá? Porque é realmente uma área nova na ginecologia. Quem faz muito tempo, faz há 10 anos. Então, a gente vê que não é tanto tempo assim, tá? Então, cirurgia laser, dá para fazer a labioplastia, redução de capuz clitoriano, algumas correções, e geralmente o laser que é o mais comum de ser usado é o laser de CO2. O laser dentro da cavidade vaginal, a gente vai ter aí realmente várias opções. A gente tem o laser de CO2, nós temos radiofrequência, nós temos ultrassom micro e macrofocado, nós temos erbium, nós temos radiofrequência microagulhada, que o nome mais comum é o Frax. Eu vou falando também, que se vocês tiverem dúvidas, se me perguntem os nomes das tecnologias, porque às vezes a gente conhece, ultrassom micro e macrofocado, é Ultraform, Elifitera, e eu não tenho conflito nenhum de interesse com essas empresas, tá? CO2, é o Mona Lisa, é o... Ai, como... O MTZ, eu acho que, se não me engano, também é um que também é um CO2. Radiofrequência tem o Exilis, tem o da Tonemed, que chama... Esqueci agora o nome, que é muito bom também, que muitos ginecologistas, inclusive, têm, porque é uma tecnologia muito segura, que é só no aquecimento. E o Erbium é o Fotona, é o Atena, são esses, para vocês terem uma ideia de nomes comerciais, porque nos congressos agora começamos a ter essas empresas participando, a gente está começando a ter cursos, né? O curso mesmo na Unifesp na Unifesp e no HC, os dois têm curso de laser também, né? De laser, de tecnologias de laser. Preenchedor com ácido hialurônico, aí a gente vai para uma parte muito mais estética, tá? Então, essa questão de preenchimento. Melhora da flacidez com bioestimulador. Então, os bioestimuladores hoje, eles são uma realidade para pacientes bariátricas, pacientes que têm uma perda, né? A gente fala que a gente faz um pinch, que é segurar, assim, os pequenos e grandes lábios e ver se forma orelhinhas. Tem um slide que eu mostro isso para vocês, e a gente vê ali aonde precisa, podemos associar tecnologia com o bioestimulador.
Eu sei que a Giovana tem cadeira de estimulação por ondas eletromagnéticas, que é fantástico. Hoje, quem faz a parte de uroginecologia, fortalecimento de assoalho pélvico, tem resultados assim fantásticos com essa cadeira. Nome comercial, uma cadeira que foi talvez a primeira que tem, que é uma cadeira fixa mesmo, é a Encela. Que é muito bom, é um campo eletromagnético, ela consegue fazer todo um fortalecimento desse assoalho pélvico com contrações supramáximas, coisas que você não vai conseguir fazendo na fisioterapia pélvica. Você não consegue essa contração na cadeira, o estímulo vai vir e ele vai chegar. Então é muito legal, uma melhora muito boa na incontinência urinária. Tratamentos adjuvantes, depilação a laser, o botox para o vaginismo. Então, a gente tem hoje, é uma coisa também muito respaldada, com resultados, assim, maravilhosos. Diminuição do monte de Vênus, aí, de novo, estética também, pode ser com enzima, pode ser com criolipólise, tá? Vai depender do que você tiver. Fios de sustentação ou fios de PDO, ali para uretral. Esse, sinceramente, eu vou falar que eu até fiz um curso, mas eu achei um pouco invasivo demais, é uma coisa que me deu um pouco de agonia, vamos assim dizer, pensando que eu posso talvez fazer outros procedimentos que eu vou ter uma melhora dessa questão de retificar ali mais a região de uretra. Isso seria mais para incontinência, Mário? Para incontinência, Mais para para incontinência. incontinência. Porque acaba sendo isso. Tem a parte de lubrificação, que a gente usa dentro da vagina, mas ele é um combo, ele aumenta a lubrificação, ele aumenta a questão da mucosa, você faz pequenas, como se fossem pequenos pontos mesmo de coagulação, a maioria dessas tecnologias, um pouco mais profunda. Então, você consegue encurtar essa mucosa. No que você encurta essa mucosa, você leva de novo um prolapso vaginal, um prolapso retal, você coloca ele para dentro da vagina. Então, você consegue ter essa melhora. E lógico, a lubrificação vaginal, aumento da vascularização, aumento até mesmo dessa mucosa, que às vezes está muito fininha. Então, assim, é um pacote que eu falo que você só vai ter ganhos quando você faz. Então, a paciente ela veio para a lubrificação, ok, ela veio para a lubrificação, mas eu vou estimular colágeno, eu vou reduzir essa mucosa, eu vou fazer com que o assoalho pélvico dela fique mais sustentado lá dentro. Então, a chance dela ter, por exemplo, uma retocele ou até mesmo uma cistocele vai ser um pouquinho menor. Por quê? Porque eu estimulei ali o colágeno. Essa é a principal ação das tecnologias, né? Dos lasers. E eu falo que quem é a nossa paciente hoje, né? Então, assim, a mulher amamentando, ela vai ter um ressecamento vaginal? Vai. Ela vai poder usar muitas coisas? Às vezes não. Então, eu posso fazer um laser nela. Usuárias de DIU, né? Dependendo da tecnologia e dependendo do DIU, eu posso fazer alguma tecnologia. Pacientes em uso de estretinoína, a gente acaba esquecendo delas, né? Elas têm um ressecamento ali de mucosa. Se elas têm mucosa oral, ocular ressecada, ela vai ter a vaginal. E eu gosto sempre de frisar que às vezes são meninas que estão iniciando a vida sexual há pouco tempo. E aí essas experiências já não são muito boas, a lubrificação já não é muito boa, já fica aquele estigma, já fica uma coisa que ela não se sente tão confortável. Pacientes oncológicas, eu acho que é uma das grandes, assim, vitórias, é você poder, depois que a paciente já está melhor, já está em recuperação, você fazer o laser e ela voltar a ter uma vida sexual é muito importante. Um outro nicho que a gente tem visto aumentar muito são atletas. Então, aquelas meninas que fazem crossfit, que fazem spinning, que correm, a própria gravidade faz com que elas tenham, né? Se elas não fizerem um belo de um fortalecimento de assoalho pélvico, elas podem ter ali uma queda um pouco desse assoalho e precisarem de um estímulo de colágeno. Pacientes também que a gente tem que falar são pós-parto vaginal, óbvio, elas vão ter todas as indicações, o ressecamento, se estiverem amamentando, ajuda sim na cicatrização, você consegue fazer correção, dependendo da tecnologia que você usar, da epísio, principalmente se a epísio fica aquela epísio mais repuxada, aquela epísio com a fibrose, eu com o CO2 eu consigo desfazer, então melhorando ali o desconforto que ela poderia ter em penetração.
Pacientes veganas e desnutridas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque elas vão ter essa questão já de diminuição por não consumirem mesmo proteína em grande quantidade, elas podem ter essa perda e essa frouxidão aí em região vaginal. Pós-bariátrica, porque pós-bariátrica não tem jeito também, vai ter a mesma linha de raciocínio. E as pacientes na menopausa, que eu falo que são um grande exemplo nosso de benefício e ganho. Então, elas ganham tanto na lubrificação, elas ganham tanto na incontinência, elas só têm ganho, aumento da vascularização, então até o ponto G fica um pouco mais turgente, então elas voltam a ter orgasmo vaginal, as pacientes gostam. A questão da frouxidão, a gente consegue fazer um ajuste também dessa vagina, então é uma coisa que, inclusive, o parceiro consegue perceber. E tudo isso gira em torno de colágeno, e colágeno nada mais é do que uma cola numa proteína. Então, ele é o cerne de tudo, ele quem faz todo esse processo. E o intuito de todas as tecnologias é fazer algo, fazer uma injúria no tecido para a produção de colágeno. Então, isso a gente vai tentar a todo momento fazer. Isso pode ser com estímulo de coagulação, com aumento de temperatura, então acima de 40 graus você já vai ter um estímulo ali. Pode ser por microagulhamento, então agulhinhas mesmo. O próprio fio de PDO faz isso, né? É o fio que vai produzir uma reação inflamatória em volta desse fio. Qual mais tecnologia? O CO2, a mesma coisa. São todas tecnologias para fazer realmente existir esse estímulo. Algumas imagens, vocês vão ver, é bem complexo a gente conseguir imagens para fazer esse tipo de aula, porque, lógico, tem que ter uma autorização específica de paciente, tudo isso, então não é tão fácil a gente ter muitas imagens. Mas aqui é para ver mais ou menos como é que funciona esse envelhecimento, lógico, tá bem aqui evidente, a gente consegue ver 30 anos, a pele bem esticadinha, com volume, então tem a questão da gordura, grandes lábios encobrindo pequenos lábios, e conforme vai tendo o envelhecimento, formam essas dobrinhas, né, que a gente fala que como se fossem orelhinhas. Então a gente faz o teste. Conforme o tempo você vai puxando e elas demoram para voltar ao estado normal da pele, mais necessita de estímulo ali de colágeno, mais é a falta. E é o envelhecimento natural, a perda de gordura, né, desse coxim gorduroso na mulher, nessa região, é muito evidente. E aí ela começa a se queixar, geralmente ali na faixa dos seus 50, 60, porque ela fala, os meus pequenos lábios estão gigantes, mas na verdade não é que eles estão grandes, ela perdeu a gordura que cobria esses pequenos lábios. E aí, às vezes, a gente, com procedimentos estéticos e tecnologia, então, fazendo ali uma melhora do estímulo de colágeno em grandes lábios, e às vezes necessita, sim, fazer a colocação de ácido hialurônico para volumizar, ou mesmo um bioestimulador que volumize aquela região, eu consigo fazer com que os grandes lábios dela voltem a ser algo parecido com o que ela tinha há 30 anos, e eu não preciso mexer nos pequenos lábios. Então, também ter essa noção de senso de estética é extremamente importante, tá? Eu falei que a gente tem alguns estudos, e o que a gente tem hoje de tecnologia, né? Então, as tecnologias mais utilizadas e talvez as mais estudadas sejam o laser de CO2 e o Erbium, tá? Assim, eles disparadamente, o que a gente tem de trabalho todos estão muito baseados neles, tá? São tecnologias mais antigas, são tecnologias que também a gente sabe que tem algum grau de segurança, mas toda tecnologia não adianta você ter uma Ferrari e não saber usar. Você tem que saber usar. Outra coisa, toma muito cuidado, porque como toda tecnologia, você está fazendo ali um estímulo de colágeno, você tem que tomar muito cuidado para não fazer fibrose. Então, agora está tendo alguns casos de pacientes com uma fibrose, principalmente introito vaginal, por uso errôneo de tecnologia, com alta potência. Então, tudo isso você tem que saber. Você tem um aparelho, eu só tenho esse, estude ele ao extremo. E aí você vai fazendo. Uma mucosa muito atrofiada, ela pode fazer uma resposta muito acelerada, ela pode ter uma reação inflamatória muito alta. Então, nunca é na primeira sessão que você vai resolver a vida da sua paciente. E isso, a paciente, quando ela começa o tratamento, ela tem que estar muito ciente.
que não é com uma sessão que eu vou resolver a incontinência urinária dela, que não é com uma sessão que eu vou melhorar a lubrificação da vagina dela. Ela vai sim já perceber na primeira sessão alguma melhora, mas não é 100%. E vale a pena nós iniciarmos de uma forma um pouco mais delicada, com um pouco mais de segurança, e aumentarmos num segundo momento, numa segunda fase, que geralmente a gente fala que são 3 sessões e elas são com uma distância mensal, aí eu subi, tá? Porque daí eu já sei que o corpo dela respondeu, como respondeu, e essa primeira sessão acaba sendo uma sessão muito segura, que eu já sei que eu vou trazer uma melhora ali do epitélio, né? Essa mucosa já vai melhorar, esse epitélio também dela já vai estar melhor, e quando eu usar uma energia com um valor um pouco mais alto, eu não vou causar uma injúria tão grande, tá? Radiofrequência, daí tem a micro e a não ablativa. Eles colocam aí o CAF, é mais pontual. Eu nem colocaria o CAF aqui, porque o CAF geralmente a parte cirúrgica é muito específica. O ultrassom microfocado e o macrofocado são tecnologias mais novas, são tecnologias também que a gente precisa tomar bastante cuidado. Tem alguns aparelhos que estão sendo usados, estão sendo testados na cavidade intravaginal, só que o ultrassom micro e macrofocado, ele penetra muito mais, então a gente tem chance ali de pegar em reto, então tem que tomar bastante cuidado. LED, jato de plasma, é como se fosse, vamos dizer assim, pequenos pontos ali de cauterização que você consegue fazer uma retração da mucosa ou do tecido, né, da pele, se assim for necessário. Aqui é só para mostrar um pouquinho que eu falei da cadeira de eletroestimulação. Então, essa daqui é a Incela. A paciente ela não precisa se despir para ter essa contração da musculatura do assoalho pélvico dela todo. Chega, inclusive, a fazer contração de core. Então, o estímulo é bem forte. A paciente ela não precisa ficar despida, ela só precisa sentar, afastar um pouco as pernas. E se puder ter na clínica uma fisioterapeuta, ela ajuda em algumas posições, ela coloca essa paciente em algumas posições, um pouco com o corpo um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, ela faz ajustes finos que causam uma contração maior. São sessões muito rápidas, muito rápidas. Quem já teve a experiência de nessa SUGESP, na última eles não estavam, mas na 2024 eles não estavam, mas 2023 eles estavam com stand. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de sentar nela, é muito diferente o estímulo. E você sente realmente essa contração, que é muito visível. Esse outro aparelhinho que parece um robozinho aí é o ultrassom micro e macrofocado. Esse em específico é o Ultraformer. Ele não tem ponteira vaginal, tá? Ele só tem ponteira para uso externo, né, em vulva. Existem alguns nacionais que têm a ponteira interna do ultrassom micro e macrofocado. Como eu disse, ele faz pontos de coagulação. Eu vou mostrar num outro slide o quanto ele consegue penetrar. Ele é o que penetra mais profundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um que tem uma sonda que você coloca na vagina, aí você determina qual profundidade você vai querer atingir, e ele roda dentro da vagina, então ele faz um escaneamento, ele roda 360. Então, você consegue pegar todos os pontos. Isso é bom em certo ponto. Eu estava até conversando com a Ju aqui no hoje, porque tem alguns que você não quer que atinja nem bexiga nem reto, então você só quer que atinja as paredes. Então, tem que tomar bastante cuidado com a tecnologia que você compra ou que você loca, né? E ter muita certeza de que esse aparelho esteja bem calibrado. Eu já vi algumas complicações especificamente com ultrassom micro e macrofocado para canal vaginal. Ô, Mari, deixa eu interromper aqui. Esse é o Frax? Qual? Não, Esse não é. Eu queria depois. Você vai falar de Frax em algum momento? O Frax, eu não tenho imagem dele porque eu não conseguia colocar, que nem eu te falei, Fê, a minha licença, acho que desse negócio venceu aí, e eu não consegui editar, então foi faltando algumas coisas. O Frax, ele é como se fosse um microagulhamento, ele tem é bem específico a ponteira deles. Uma coisa que eu vou falar
ele tem, como se a gente chama de consumível. Tudo que for tecnologia, quando a gente vai vender, aí eu estou falando em venda mesmo, a gente tem que pensar se esse aparelho eu posso dar 10 mil disparos ou se eu tenho que contar, porque cada disparo conta. Por exemplo, em cela, a cadeira, eu posso deixá-la funcionando o dia inteiro. Eu posso ter uma paciente atrás da outra, que eu não tenho um custo. O custo é o aparelho e energia. Eu não tenho por disparo. Quando eu falo nesse que parece o robozinho, que é ultrassom micro e macro focado, eu conto por disparo, porque a ponteira é uma ponteira descartável e ela tem um jogo de disparo. Então eu não posso ficar dando muito. O Frax, eu não conto o disparo, mas eu conto a ponteira que eu uso na paciente. E aí, eu não sei se vocês vão, se eu fizer assim, se vai dar para ver. O Frax, ele tem uma coisinha que parece um. Ai, deixa eu. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Consegue enxergar? Aqui, ó. É como se fosse um abaixador de língua de plástico. E ele tem várias micro agulhinhas. Aí eu vou pegar e eu vou encostando essas micro agulhinhas em toda a parede vaginal. Eu faço 360. E ele vai fazendo o disparo da energia aqui por dentro. E eu vou colocando. Tanto que daí eu tenho que. Ela é toda com medidinhas, ó, porque daí eu vou puxando e eu vou conseguindo quantificar. Então eu vou lá no fundo da vagina e vou fazendo a retirada. Eu não trabalho com Frax, então eu não sei. Eu acho que a Carol Panoni tem no consultório e a Ju também tem. Eu não sei quanto está custando cada desse, mas é Eu descartável tenho. e cada paciente tem que fazer o uso do seu. Tem que Tá uns, anestesiar. Quanto? tá uns R$ 90, 90 a R$ 100 fica cada um. A E cada ele é um, né, Ju? descartável. É. Tá bom, Assim, ó, na obrigada, amor. Unifesp, o estudo, como é muito caro, consumível, eles estavam testando, ele pegava essa caneta, limpava, porque ela vem com a escovinha, entrega para a paciente na caixinha e diz, traga na próxima. Mas consultório não, você usou, jogou fora. É isso. Obrigada, Ju. É isso mesmo. Ela vem com uma Imagina. escovinha, então você tira, porque conforme você vai aplicando, vai grudando secreção, mucosa. E aí, para você ter a entrega da energia, você tem que deixá-la bem limpinha. É, Mas é uma tecnologia que você tem alguns estudos saindo, tá? Então, assim, é tudo muito novo. Hoje o Frax é talvez a tecnologia com o custo-benefício melhor, vamos dizer assim. Ele é mais demorado para fazer. Eu faço um fotona em, sei lá, em 15 minutos, mas um Frax eu demoro um pouco mais exatamente por isso, porque eu tenho que ir posicionando, a paciente às vezes sente um pouco de desconforto, eu tenho que parar, eu tenho que limpar. Mas na questão de entrega, é aquilo, faça com o que você tem, dê o seu melhor e você vai fazer, entendeu? O importante é fazer. Esse outro que eu deixei esses pontilhados assim, ó, eu deixei em face, lógico, é muito difícil a gente conseguir imagens em vulva, mas é o mesmo conceito que acontece dentro da vagina e na vulva. E aí pode ser tanto o CO2 quanto o Erbium. Então, o que que ele faz? Ele faz esses pontinhos aí de coagulação, geralmente térmicas, e aí ele faz uma retração do tecido. Então, ele estimula ali a mucosa a produzir, a ter essa retração, a produzir colágeno, aumenta a vascularização por um processo inflamatório. Gosto bastante, e foi como eu falei, a grande maioria dos estudos está em cima disso. Quando a gente fala nas tecnologias, o slide que eu queria mostrar é muito esse aqui, ó. Se a gente pega o ultrassom microfocado, a gente consegue atingir até a parte muscular. Então, quando a gente fala em incontinência urinária, em frouxidão vaginal, onde é muito perceptível, não existe nada melhor do que o ultrassom. É muito rápido, é uma sessão. Só que você tem riscos, porque você vai chegar a penetrar em camadas mais profundas. A radiofrequência, que é térmica, assim como também o Erbium, você vai atingir ali derme, tecido conjuntivo e adiposo. A radiofrequência
para quem gosta um pouquinho da parte de estética, usa muito, inclusive para gordura localizada, tudo nessa parte, porque ele vai conseguir ali pegar um pouco de tecido adiposo. E o laser, falando dos lasers, as tecnologias, ele atinge uma camada menor, né? Ele vai até ali a epiderme. A questão é que, assim, ali onde você atinge não tem vaso, não tem inervação, então é muito mais seguro para você fazer uso. Eu consegui um vídeo. O que eu queria para hoje? Eu tentei muito, com algum dos parceiros que eu tenho, fazer como se fosse uma demonstração, para estar com a paciente, tudo para ver, assim, talvez para quem nunca tenha visto mesmo, talvez fosse mais para os residentes, né? Mas a gente vai ter, e depois vocês me falem qual melhor data. Tem uma empresa que está se disponibilizando a levar um aparelho. A gente pode selecionar algumas pacientes, a gente pode dar a data, inclusive, para eles levarem uma tecnologia para a gente poder fazer a aplicação nas pacientes lá do EVA, o que eu achei muito legal. Pegar as pacientes ali da urogineco para a gente ter essa avaliação, ver como que elas referem, né, se elas melhoram, tudo isso seria bem interessante. Mas hoje o que a gente tem aí? Eu vou falar um pouco do Erbium, que talvez, eu não sei como é que está a questão de locação, quem está locando, é o mais comum de ser locado e mais fácil, tá? O Erbium é uma tecnologia hoje bem fácil, a gente tem as sondas tanto 360 quanto 90, é uma tecnologia segura, então ela não mancha. O cromóforo, o alvo dela é água, não é pigmento. Então, quando a gente faz em questão na vulva, tudo isso, a chance da gente manchar, de queimar essa paciente é muito menor. E por ela ter afinidade à água, a gente apenas seca ali a região. Então, na mucosa atrófica, ela consegue exercer bastante o papel dela de aquecer naquele local e fazer o estímulo de neocolagênese e tudo isso, tá? Aqui é só mais ou menos para a gente entender como que funciona, né? Então, ali ele chega a um calor dentro de até 60, então ele vai desnaturar as proteínas. É uma lesão controlada porque ela não vai ter a questão de pigmento, então ela não vai queimar, não vai manchar se a gente fizer isso em vulva, que é uma coisa que nós precisamos preocupar. Não vou entrar também nessa questão, mas existe a questão de fototipo, a gente tem que saber se a paciente, né, que tipo de pele ela tem, tudo isso, porque quando você vai fazer em vulva, para a questão de colágeno, tudo bem, mas quando a gente quer e a gente fala para ela que pode melhorar coloração, pigmentação, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo que a rede social é ótima, não sei se a Carol tá aí, mas eu vi que a Carol estava fazendo um dermopen, um microagulhamento para clareamento. Então, as pacientes elas têm que ser assim, muito bem escolhidas para a gente não manchar essas pacientes. Então, assim, tem que entender um pouquinho, né, da questão de fototipo, tudo isso. E a Dermopen com microagulhamento é muito bom porque eu não faço esse calor, eu não estimulo. Então, a chance de eu manchar é menor. Então, é um clareamento seguro, que eu particularmente gosto também bastante de fazer. E o intuito é fazer esse remodelamento tecidual, é fazer com que exista essa neocolagênese e as fibras se fiquem mais grossinhas e tanto mucosa quanto a parte de derme e epiderme fique mais espessa. Aqui é só um comparativo, né, do laser ablativo e não ablativo. Então, o ablativo ele faz um furo, o não ablativo ele só esquenta e não causa nenhum dano na estrutura superficial. Então, menor risco de contaminação, tem um tempo de recuperação muito menor risco de hiperpigmentação, que foi uma das coisas que a gente estava falando, resultado satisfatório e a paciente ela sente menos desconforto, tá? Isso é comprimento de onda, aqui é só mais ou menos para a gente ter uma noção de como que seria uma vagina, né, uma mucosa ali atrofiada e como a gente consegue fazer com o laser aumentar esse estímulo de colágeno, aumentar inclusive a vascularização, então a vagina ela vai ficar mais vascularizada, vai ficar mais úmida. Bom,
De novo, falando um pouquinho do Erbium, que eu acho que vai ser o mais fácil para quem quiser locar nesse primeiro momento ou testar uma tecnologia. É um laser não ablativo, então, como eu disse, de rápida recuperação, afinidade à água, muito seguro, com uma ótima resposta. 3 sessões, geralmente é o que a paciente vai precisar para ter um resultado específico, um resultado bom ali, tanto na incontinência urinária, quanto também na questão de aumento de lubrificação vaginal. Frouxidão, a mesma coisa, 3 sessões. Eu falo que ela ganha no combo tudo isso. Ela vai aumentar a vascularização, ela aumenta a questão de sensibilidade em ponto G, ela aumenta a lubrificação, ela perde menos urina, o parceiro sente a vagina dela mais ajustada, tudo isso ela ganha nesse combo. A gente usa o pulso longo, que é um pulso que aquece a mucosa de forma mais longa para proporcionar realmente esse aumento do colágeno. O estímulo do colágeno ele vai acontecer em temperaturas acima de 40 graus. Tecnologia segura, e a gente tem as 2 ponteiras, que são a de 90 e a de 360. Aqui é um pouco da parte técnica, tá? Que é o Spot Athena. Quando a gente vai fazer a passagem, né? Fazer o laser nessa paciente, a gente coloca ela em posição ginecológica, passa o espéculo. Sempre, a gente nunca peca por fazer uma especular nessa paciente. A gente precisa ter um Papa Nicolau, a gente não vai fazer laser, a gente não vai dar energia sem saber se ela tem um Papa normal, tá? Se ela não tem nenhuma lesão, principalmente induzida por HPV. Quando a paciente tem histórico de ter herpes, a gente também tem que tomar bastante cuidado, fazer profilaxia se necessário, porque, principalmente se a gente vai fazer vulva, tá? Se a gente for fazer canal vaginal apenas, a gente pode avaliar. Ela não pode ter infecção ativa, porque por mais que você não abra canais, como eu disse, dentro da vagina, o Erbium é não ablativo, ele só esquenta, você não vai esquentar ali e tendo uma vaginose, por exemplo. Então, passar bem o especular. Secar, porque ele tem afinidade por água. Se você deixar a mucosa dela vaginal muito úmida, quando você faz o disparo, você perde energia na própria secreção vaginal e não na mucosa vaginal, que seria o intuito. Essa plataforma específica, ela tem, e a grande maioria, eles têm como se fosse uma gaiola. No vídeo vai dar para ver. Essa gaiola é uma gaiola metálica e ela tem geralmente quatro linhas que ficam em contato para fazer o afastamento da vagina. Quando você faz a aplicação nesses pontos, o laser não atinge. Então, quando você for fazendo e você faz 2, 3, 4 passadas, é só girar um pouquinho o espéculo para você tirar dessa zona aí que você não faria nenhum disparo. O único que não é assim é o Fotona, que ele tem um espéculo de vidro, que facilita muito, porque independente você colocou lá, realmente é um disparo 360, porque você não tem nada bloqueando, tá? A sonda de 90 graus é uma sonda direcionada, então você vai fazer disparos às 11, ao meio-dia e a 1, para fortalecer realmente essa parede anterior. Isso, exatamente. Você faz nesse horário. Se a paciente tem uma retocele, você pode... Lembra, a gente não vai chegar tão profundo a ponto de correr o risco de fazer uma fístula retal, e aí você pode fazer também ali. Você pode fazer às 7, às 6 e às 5, para você fortalecer. Quando é uma paciente, por exemplo, que se queixa muito de frouxidão vaginal, você pode fazer também, anterior e posterior. Ela vai conseguir ter um ajuste de vagina maior, porque eu vou estar direcionando os feixes do laser. Isso dá 90, mas você sempre vai usar a 360. A gente nunca usa uma ou outra, a gente sempre usa as duas, tentando tirar o melhor dessas 2 ponteiras. Vulva, a gente sempre faz com as ponteiras geralmente dermatológicas, que 90% dos aparelhos já vem com essas ponteiras dermatológicas, o que não vem é as íntimas, então a gente geralmente tem que estar comprando essas ponteiras. 3 sessões, 30 dias de intervalo, e sempre eu falo quando vamos oferecer já o pacote. O que pode acontecer é custo, a paciente não querer fechar as 3 sessões,
fechar só uma, e às vezes ela não vai ter o resultado, porque na cabeça dela, se não ficar muito claro que ela não vai ter a melhora total nessa primeira sessão, ela não volta para a segunda. Então, a forma melhor é de negociar já as 3 sessões, porque daí você garante que ela realmente vai fazer essas 3 sessões. Isso é mais a parte de venda mesmo, que eu acho que é importante a gente ter noção, porque são tratamentos caros, onde as pacientes elas têm muito... elas anseiam muito um resultado muito imediato, e aí ela não ter esse resultado de imediato é um pouco frustrante. Além dela falar por vezes mal da gente, corre o risco dela não voltar a fazer a segunda, e aí não vai adiantar realmente muita coisa, a não ser que você tenha realmente, assim, conseguido atingir com a tecnologia, você ter acertado, assim, de primeira e ter um resultado. Acontece? Acontece. Conforme você vai melhor conhecendo a sua máquina e tendo mais confiança, você também consegue pôr mais energia e ter um resultado melhor. Mas também essa confiança extra faz com que você também cause, às vezes, algumas, eu não vou dizer lesões, mas que você, com esse grau de conhecimento, você aperte um pouco a mão ali e você tenha que depois ficar de olho com o risco de fazer uma fibrosezinha ou trazer algum desconforto, tá? Para essa paciente. A gente tem uma pós que eu estava participando e é isso, é muita gente fazendo muita coisa, e daí a gente começou a ter algumas pacientes com queixa de dor no introito vaginal. Por quê? Provavelmente usamos em algum momento ali lá estava sendo usado o CO2, usou-se com uma frequência um pouco mais alta, e aí no introito mesmo causou uma fibrose, e as pacientes elas estavam reclamando, então precisa tomar bastante cuidado, que isso pode acontecer. Esse é um vídeo só para quem realmente nunca viu como que funciona, como seria. Então, é uma sonda 360, já foi passado o espéculo, tomar cuidado quando a gente passa esse espéculo metálico ou gaiola, para afastar bem os pequenos lábios, porque senão everte junto, e aí a hora que você vai passar a sonda do laser, ele belisca, isso causa bastante desconforto. Uma coisa que eu não falei, dentro da vagina você não anestesia, não dói. Vulva você precisa anestesiar, tá? Quando que a paciente vai sentir desconforto dentro da vagina? Quando a gente está quase no introito vaginal, que ela vai sentir uma sensação de queimação. Ela fala, ai, tá queimando, ou ai, tá muito quente, tá? Mas não é doloroso, não é um estímulo doloroso, é sempre calor que elas referem. Bom, essa é uma sonda 360, então aí a gaiola, e aí os disparos vão acontecer, vão bater nesse prisma e jogar em 360. A gaiola é isso daí, então tá vendo que faz um ponto que não vai atingir, e aí como a gente faz 3 passagens dessa 360, a gente faz o disparo, depois a gente gira um pouquinho essa gaiola, a gente já tira desse local onde não foi feito nenhum disparo, né, que não chegou por conta do metal. São 3 passagens. Então, geralmente, passa a sonda até o final, eu falo, bato lá no final, passo, vou até o final. Tem gente que vai introduzindo e vai batendo de novo, e tem gente que passa a sonda toda, depois passa de novo, e depois passa de novo, e tem gente que faz isso. Passa uma, introduz já passando de novo, e mais uma tirando, tá? Vai depender da expertise de cada um. Depois da 360, você vem com a 90 e faz a parede anterior. Eu geralmente gosto de fazer primeiro a parede anterior de 90 e depois eu faço a 360, tá? A 90 geralmente é uma passagem, dependendo da tecnologia. Então, eu faço uma passagem às 5, uma passagem às 5, perdão, às 11, uma ao meio-dia e uma a uma. Geralmente eu consigo ter. Lógico, vai depender da frequência que eu usar, da quantidade de energia que eu vou expor a paciente. E a 360 de 3 a 4, tá? Essa é a ponteira de 90, então ela consegue direcionar ali. Todas elas têm os risquinhos com as medidas, então você vai tirando de acordo com a indicação. Então, geralmente você tira de 10 em 10 ou de 5 em 5, também vai depender muito da tecnologia que você vai usar. Aí a aplicação na região vulvar, como fica, então, aqueles quadradinhos ali que você quer a retração, porque
na pele, você também quer isso. Você quer melhorar essa questão de retração, de deixar a pele mais lisa. Então, você faz esses micro, aí sim pode ser ablativo, você faz esses pequenos canaizinhos, eles causam uma retração, é uma coisa que você consegue ver até na hora. Você faz passagens, você pode passar paroretral, você pode passar em capuz clitoriano, você passa em grandes lábios, em pequenos lábios, onde que você não deve passar, só em cima do clitóris, porque ali não é um local, e assim, a paciente está anestesiada, mas assim, não é um local onde a gente fique manipulando muito com o laser, tá? Anestesiada com o quê? Com ímã, Mari? Não, não, pode, é anestesia tópica. Mas Chilo, o gel, O que tem, assim, quem trabalha bastante com essa parte, tem uns anestésicos manipulados que são um pouco mais fortes, até para você fazer alguns outros procedimentos. até que eu perguntei do Mas, Enla. Enla mas é uma pode, coisa... pode. Depende, então, depende do grau do que a paciente tolera, entendeu? É muito relativo, mas tem. Quando a gente vai falar em procedimentos mais invasivos, realmente com pertuito e tudo isso, que a gente pode, né? A gente faz sim também o anestésico daí, sim, injetável, a gente às vezes usa aí um pré para poder fazer um pouquinho mais forte, tá? Esse é um resultado que quem me passou foi o pessoal que trabalha com uma radiofrequência, que é da Tonimed. É a paciente com um prolapso, assim, importante, e depois de 3 sessões. Então, ela veio na primeira, essa primeira condição ali, ela fez a radiofrequência, ela aquece e ela retrai essa mucosa. Então, na segunda, foi como ela já veio na segunda sessão. Então, você vê que ainda o introito vaginal ele está aberto, mas eu já não tenho mais tanta questão do prolapso. E a terceira, eu já consegui diminuir, inclusive, a distância do introito vaginal. Então, tudo isso muito com a questão de colágeno e retração de tecido. Isso a gente consegue sem alterar muito a questão de fibrose, essas coisas. As pacientes respondem muito bem. A radiofrequência, ela tem uma aceitação pelo ginecologista que está sendo muito grande da plataforma. Eu não sei se alguém já viu, se alguém já ou tem essa plataforma da Tonemed, porque ela é muito intuitiva e ela foi pensada mesmo para ginecologista. Então, assim, a questão das ponteiras, tudo isso é muito fácil. Ela tem uma ponteira fininha, não precisa de espéculo. Então, para a paciente não é desconfortável. Então, mesmo aquela paciente super atrofiada, ela consegue fazer. Mesmo que eu não consiga, ela não tenha comprimento de vagina, eu consigo fazer introito vaginal, tá? É bem legal essa plataforma. Inclusive, eles que querem ir lá no EVA fazer, porque eles estão fazendo muito trabalho com incontinência urinária, com prolapso. Então, eu acho que seria bem interessante para a gente poder ver e conhecer melhor a plataforma e fazer nas nossas pacientes, até para a gente dar seguimento nelas. E é uma plataforma fácil de ser usada, não, e segura, né? Que eu acho que é o mais importante. Tá, falando um pouco da parte de venda e que eu acho que é importante a gente também ter. Quando que é o melhor dia para fazer na clínica, né? Para quem loca a tecnologia, os melhores dias são tentar fazer logo no início da semana, terça ou quarta-feira, porque ela vai ter que ficar um tempo sem ter relação sexual, e aí eu consigo com que ela no final de semana, se precisar ter relação sexual, ela possa ter de forma tranquila. Então a gente tem que pensar também nisso. Qual seria o melhor dia para você ter esse laser na clínica? Quando você tem sempre, ótimo, bom para você. Quando você vai locar, sempre pense no início da semana, faça o seu dia do laser, faça, já deixa tudo prontinho, já deixa, vai fazer parte vulvar, já deixa um gelinho, já deixa uns lencinhos, já tem aquele todo o capricho que eu sei que vocês têm com a clínica de vocês, para estar realmente ofertando, porque é uma experiência, né? A paciente, lógico, tem a parte regenerativa, mas a paciente também ela quer comprar, né? E o termo é comprar mesmo, toda essa experiência que ela pode ter de estar fazendo um procedimento que às vezes a tecnologia é a mesma que ela vai na dermato e faz um super procedimento. Pós-procedimento, 10 dias
ela volta para um exame físico para você ver se está tudo bem, para você entender a resposta dela. Esse retorno é mais eu falo que é mais um carinho, porque geralmente ela não tem complicação. Pedir, se possível, para a secretária entrar em contato para saber como ela ficou. Às vezes, as pacientes elas se referem um pouco de saída de uma secreção vaginal. Quando a mucosa está muito atrófica, ela pode falar que teve até um pequeno sangramento, então é normal. Usar hormônio para paciente na menopausa, quando ela tem a síndrome geniturinária, a gente fala muito em drug delivery, então, assim, ela fez o procedimento na vagina, qual que a gente vai dar? Qual que é o drug delivery? Se já está ali, dê o hormônio para ela, isso vai aumentar e vai melhorar essa questão mesmo da hidratação, né? Da melhora da lubrificação vaginal. E por fora, você pode passar hidratante, algum agente mais forte para hidratar. E se naquele momento você tiver e você trabalhar com a parte de estética, faça sim algum drug delivery para trazer clareamento para essa região. Então, tem várias substâncias que são agentes clareadores e a paciente ela pode usar. Mesmo a gente não trabalhando como estética, se você fizer um tratamento vulvar, fotografe. Se ela tiver um prolapso, fotografe. As pacientes, elas esquecem de como estavam. E aí ela vai chegar e falar que não melhorou absolutamente nada. Então é bom sempre ter um termo de consentimento ali para uso de fotografia, deixar bem claro, deixe uma pastinha no celular guardadinha, porque são fotos. Eu brinco que o meu celular eu não gosto que ninguém mexa. Meu filho, quando ele pega o meu celular, eu já falo, não abra as fotos, porque às vezes você tirou, ainda não ocultou essas fotos, então tem que tomar cuidado, mas é importante, porque a paciente, ela esquece, ela não vai se lembrar que estava uma vulva toda enrugada, escurecida, e tá uma vulva linda, e você olha e fala, nossa, tá tão linda, ela fala, nossa, não achei, não mudou nada, aí você pega e fala, mas olha aqui, ó, a pele estava assim, ressecada, tinha mancha, então é bom. Sem vida sexual e banho de imersão por 72 horas, a gente sempre orienta, né? Quando a gente faz, no caso o Erbium, que a gente não faz lesões, né? Tem outras tecnologias que talvez a gente tenha que pedir para ela ficar um pouco mais de tempo. Por isso que é sempre bom, porque também se ela for para piscina, algum desses outros já deu tempo de cicatrizar, se a gente fez o dia do laser na terça ou quarta. E tomar muito cuidado com o que essa paciente come. A gente sempre tem que perguntar, porque também não adianta a gente ficar fazendo estímulo de colágeno, tentando melhorar se a paciente é desnutrida, se a paciente não come proteína. Então, se puder fazer uma suplementação, é bom para manter ali um banco de colágeno. Tem esse estudo que é bem legal, que fala da percepção masculina com relação a casais que estão vivenciando, né, tendo relação com parceiras que estão na menopausa e que têm a síndrome genito-urinária, né, tem aquela questão do ressecamento. Então, falando que a grande maioria evita ter relação, que eles têm uma redução na frequência, que o sexo é menos satisfatório. Muitos querem ter, então eu falo que às vezes quem paga o laser depois das primeiras, segundas, terceiras sessões é o marido. Ele consegue reparar que a lubrificação da parceira diminuiu e ele repara a ponto de falar, volte e faça, porque já está ficando mais ressecado, né? Uma das consequências que eles percebem e tem muito é a própria disfunção erétil refratária, né? Ele tenta ter a penetração, não consegue pelo ressecamento, e aí ele tem uma disfunção erétil. Ejaculação precoce, porque acha também que está trazendo um desconforto, uma dor para a parceira, e às vezes está mesmo, então acaba tendo uma ejaculação precoce. Disfunção de orgasmo, distanciamento do casal. E tudo isso a gente pode trazer com bastante melhora com sessões de laser. Esse é um estudo falando realmente da questão do laser Erbium, na melhora da parte sexual mesmo dessa paciente. Então, elas ficam muito satisfeitas. Elas percebem e elas voltam a ter uma vida sexual ativa e a lubrificação faz muita diferença. A gente sabe que as pacientes, elas se queixam bastante. Lógico, não só o laser não é em definitiva, ela vai fazer 3 sessões, depois ela vai ter que fazer ali uma sessão anual ou em 6 meses, dependendo da necessidade, e o uso, quando possível, de hormônio também, hormônio tópico, tá?
Colágeno na menopausa, ele é uma queda bem expressiva, né? Então, quanto mais tempo de menopausa, mais o colágeno vai caindo. Isso por conta, né, da queda hormonal. Então, a queda hormonal que vai fazer diminuir todos essas células. Então, tem diminuição de fibroblasto, vai diminuir a questão de glândulas sebáceas, diminuir a produção de colágeno, levando uma atrofia. A atrofia vai fazer com que, né, essa parte aqui da derme fique mais fina, fique menos gordinha, uma menor lubrificação, e aí quando você faz o estímulo, é bem nessa parte aí da derme que você consegue reestruturar com o colágeno, que nem o colágeno é uma cola, você vai ter um aumento ali, tanto da derme quanto da epiderme, e aumentar a vascularização, a flexibilidade, a maleabilidade dessa mucosa. E, de novo, em uma região muito segura para a gente poder mexer. Um pouquinho só, eu sei que é muita coisa, mas assim, não podia deixar de falar do vaginismo e do uso de Botox, né, da toxina botulínica. Botox é marca. Então, existem várias, vou falar alguns nomes. Então, Botox é marca, Nabota é marca, Dispor é marca, cada uma com uma concentração e diluição, mas o que funciona, né? A toxina botulínica, ela vem ali para paralisar realmente essa musculatura. É uma realidade. Hoje eu sei que muitos de vocês já fazem para as pacientes, traz muita vantagem, traz muito benefício para a paciente, e é isso. Você pode pegar, inclusive, a gente faz ali, a gente pega do introito vaginal para baixo, a gente divide bem na metade e faz 3 pontinhos, sempre tomando muito cuidado, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo, sempre tomando muito cuidado para a gente não pegar muito no meio, porque a grande preocupação do Botox é a gente paralisar ali esfíncter, né? E a paciente tem incontinência fecal. Quando a gente faz a aplicação, sempre com agulhinha de insulina e sempre em 90 graus. A gente faz guiado, até às vezes a gente faz o toque na musculatura, põe o dedo dentro da vagina, se a paciente permite, né? Quando é um vaginismo muito grave, a gente não vai conseguir, mas a gente consegue identificar os pontos aonde ela tem uma rigidez e a gente consegue fazer com a agulha 90 graus, bem retinho, o bloqueio. A gente não pode angular essa agulha porque a toxina botulínica, ela se espalha, e se ela se espalhar ali fora dessa musculatura que tem que ser bloqueada, de novo, a gente pode ter risco de ter incontinência fecal, que eu acho que é a pior complicação, você vai melhorar uma coisa e acarreta a outra. Então, tomar bastante cuidado, mas hoje uma coisa que tem muito estudo e muita melhora para paciente, as pacientes ficam extremamente gratas e felizes. Aqui também um pouco da parte prática, na verdade é só para entender aonde a gente faz os procedimentos tanto de bioestimulador quanto de preenchedor. Então a gente vai pegar bem nessa parte aqui, ó. A gente usa, são cânulas, a gente não usa seringa. Tem o risco, sim, a gente consegue já começar a ver algumas complicações de pacientes, principalmente com ácido hialurônico, que você pegou ali um vaso e injetou, e a agulha é mais comum fazer isso. Essa cânula, ela divulsiona e a gente brinca que ela foge dos vasos, né? Ela faz uma divulsão e ela não corta o vaso. Então, o risco de você pegar um vaso é muito menor, então a gente geralmente usa uma cânula de 21 joule e para fazer a colocação tanto do bioestimulador quanto do ácido hialurônico. O bioestimulador, ele faz uma reação inflamatória ali, aonde ele pode volumizar, dependendo da forma como você usa, mas o intuito é ele deixar o mais possível o estímulo de colágeno e deixar a pele mais lisa. O ácido hialurônico não. O ácido hialurônico ele tem a ação de preencher, de dar volume. Então, quando a gente fala ali em grandes lábios, perdão, que a gente vai mexer em estrutura e ela não tem uma flacidez, é uma paciente só que emagreceu, por exemplo, muito, e ela precisa de volume, a gente usa o ácido hialurônico. Quando é uma paciente pós-bariátrica, que já está com um grau de flacidez, a gente tem que estimular o colágeno, daí com o bioestimulador, e depois preencher.
aqui do bioestimulador que eu falei das orelhinhas, a gente sempre puxa, né, para ver, e aqui foi uma série de procedimentos que ela fez. Então, ela fez o laser de CO2, que faz um estímulo interno, então a gente sempre associa tecnologias. A hidroxapatita de cálcio é um bioestimulador que causa uma inflamação tecidual ali, a paciente fica com dor, desconforto, o local fica quente, a gente pede para ela evitar o máximo anti-inflamatórios, e dependendo da forma como você aplica, ele já deixa tão túrgido ali o local e já volumiza que a paciente não precisa fazer nenhum preenchimento depois, tá? Mas aqui é um pós-imediato, então esse edema muito provavelmente vai diminuir depois, depois que passar essa parte inflamatória. É isso. Era muita coisa, por isso que eu falei que seria extremamente desafiador falar de tudo. Mas o que eu queria mostrar mesmo é que são principalmente a parte de laser, que eu acho que é o que dá para a gente trabalhar mais tranquilamente. Quem não loca, ter experiência de locar um aparelho e poder fazer, e aí chama a mãe, a vizinha, pessoas de confiança para você fazer, para você testar, para você ver se você gosta, porque é um diferencial no consultório e você ajuda muitas pacientes, assim. E você vai conseguindo depois, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma que ela é super jovem, mas ela tem muita fissura em introito vaginal, então eu faço só na entrada vaginal para ela, e melhora, e ela volta a cada 6 meses, eu não preciso fazer dentro da vagina. Ah, mas eu tenho aquelas senhorinhas que são super atrofiadas, ressecadas, mas que estão agora voltando a ter vida sexual. Você traz aos poucos. As pacientes que estão amamentando, não querem usar, tem todos os perfis possíveis e imagináveis a gente vai ter. Quem trabalha com urogineco, acredito que já esteja fazendo, porque tem muito, e tudo com muito estudo, muito tranquilo para a gente fazer. E ninguém melhor do que nós, ginecologistas. Eu sei que os dermatos às vezes ficam meio com raivinha de mim quando eu falo isso, porque eu tenho muitas amigas dermatos, e eu dei umas aulas o ano passado sobre isso, principalmente de tecnologia, mas ninguém melhor do que a gente, porque se der complicação, quem vai tratar somos nós. Se der uma candidíase depois, que pode acontecer, quem vai tratar somos nós. Então, é muito bom a gente estar fazendo isso. É isso. Agora me falem se vocês têm dúvidas, que é muita coisa. E o que vocês quiserem de trabalho, o que vocês quiserem de... Nossa, me peçam, assim, eu tenho, ou se eu não tiver, eu busco, que são assuntos que são relativamente novos. Tô tentando abrir aqui meu áudio. Mari, eu acho que era exatamente isso que eu queria, na verdade, quando eu te convidei. Era uma passada geral, porque é impossível falar de tudo. Eu acho que você focou nas partes principais e no que está, obviamente, mais embasado. Você falou, tem bastante segurança. Tem vários elogios aqui no chat já, agradecendo, obrigado pela aula, adorei a aula. Eu vou deixar aqui o comentário da Mari Cris. Mari Cris fez o mestrado aqui na parte de energias da Unifesp, tratamento de atrofia da menopausa, enfim. Ela indicou, né? A gente tem que ficar de olho onde a gente faz o treinamento, claro. Mas eu acho que, de uma maneira geral, Mari, foi uma aula belíssima. Eu Obrigada. queria abrir para perguntas para os nossos ginecologistas. Você consegue descompartilhar, Mari? Consigo, peraí, deixa eu sair Aí a aqui. gente consegue ver todo mundo? Peraí, stop. Desculpa. Opa, Foi? aqui estamos, sim. Eu vou abrir para perguntas dos nossos ginecologistas regenerativos de plantão. Então, eu sei que a Gi faz bastante, eu sei que a Joaquino faz, eu sei que a Panoni, eu não sei se a Panoni está aqui conectada, mas eu sei que faz. Eu no consultório sou sincero, nunca fiz, não faço, não tenho nenhuma formação em energia. O Fabiano faz também, O ele tá Fabiano falando, é também verdade, a gente faz, já ele falou uma falou, vez. enfim. E da Maria Cristina não sabia, mas que incrível, não, ela tem que... Então. Sabe tudo, mas isso é uma verdade que ela falou.
uma coisa que eu percebi a gente tem essa questão, temos que fazer tecnologias, tudo isso, mas tem que tomar muito cuidado. E uma das coisas que eu via lá, no curso era exatamente isso. Às vezes, o professor saía e deixava. Não dá para deixar quem está em uma curva. Existe uma curva de aprendizado para você poder fazer o uso das tecnologias. O fato de, né, não estar sendo acompanhado era um pouco assustador. Ih, eu acho que eu travei. Não Ah, travou, não, Mari. já Continua voltou, aí. já voltou, já voltou, já voltou, já voltou. Ah, então tá bom. Enfim. O que eu queria, na verdade, Mari, além de, obviamente, te agradecer por essa aula incrível, é conversar com uma empresa que tem essa condição, de repente, de oferecer isso, né? Para o Eva, de não oferecer uma sessão, né? De oferecer pelo menos o As pacote três. dessas três, né? Acho que faz sentido, né? Faz um tratamento E completo. eu tinha pedido para a gente tentar fazer antes, e lógico, acho que isso não interfere, da gente fazer antes dos nossos R3 saírem. Tanto que ela Sim. até me falou que, assim, o dia, a gente só precisa sentar, me falar, dia, a gente captar. Eu não sei se a gente vai conseguir ter muitas pacientes, mas pelo menos eu acho que 2 pacientes a gente consegue fazer, porque tem que higienizar a sonda, tudo isso. E, e é isso. Gente, será que sou eu que tô Gente, travando? que são su- mas eu É o Favorete que tá travando, Mari. Fica Ah, tranquila. então tá bom. Que eu tava achando que era eu. Obrigada, Fabiana. Mas é isso, a gente consegue meio que organizar e o pessoal da Tonimed que quer fazer. Então, a gente tenta. Uai, quem quiser, quem tiver disponível para abrir lá e levar a plataforma, a gente vai fazendo. Mas vamos ver se a gente consegue pegar, se a gente consegue fazer pelo menos 3 sessões, ofertar para as pacientes, aí a gente pode captar lá no ambulatório os pacientes que já tenham prolapso, queixa de incontinência, muito mais na regenerativa mesmo, não na estética, né? Querendo realmente ter essa melhora, acho que a gente consegue fazer. Mas vai ser muito, muito bom. E aí é bom para ter essa vivência, principalmente para os residentes. Que tem escola que já está tendo, né, essa questão das tecnologias, já de treinamento para os residentes. Eu não sabia, a Joaquim estava falando hoje que, inclusive, lá na Unifesp, eles têm como um ambulatório. Então, puxa, é incrível, os residentes já saem fazendo, né? A gente não, a gente tem que buscar fora. O que o Fê mandou aqui? Ih, será que acho que ele não vai conseguir voltar? Fê falou que hoje é a internet dele que deu vexame. Pronto. Bom, Mas eu acho que tá um caos na cidade, gente. Eu tô. Meu prédio inteiro oscilando luz, ligando e desligando os aparelhos o tempo inteiro. Eu tô com a chave geral desligada. Tá tanto que bizarro. no EPA hoje, por vários momentos, também faltou energia. A gente não entendeu. Entrou o gerador algumas vezes. Mas é isso. Eu vou falar para ele aqui, então, que eu vou finalizar. Peraí. Alguém tem alguma dúvida? Doutor, eu tenho uma dúvida, Pode Ilana. perguntar. Fala, amor. Para nós residentes que, né, vamos terminar a residência aí em um ano e pouco, você indica algum lugar que tenha curso para a gente aprender isso? Talvez ter no consultório uma pós-graduação, não sei como que funciona. Então, tem os cursos hoje, tem o curso se não me engano, da Unifesp lá do HC, de tecnologias mesmo, muito focado aí em energias, tá? Essa parte estética, aí vou te falar que tem, mas aí é bem para a parte de estética mesmo. Aí tem uma pós-graduação, tem 2, na verdade. Tem o Instituto Lapidari, em São Paulo, e tem a IBCMed,
que elas são professoras do Sul, são ginecologistas. No Lapidário eu não sei se são ginecologistas, tá? E elas fazem a parte toda de estética também, a parte de energia, mas a parte de estética. Então vai depender muito do que você está pensando em ir. Se você quiser fazer tudo mesmo, vai acabar tendo que cair numa dessas. Por quê? Porque elas têm mão para poder ensinar. Geralmente nas grandes casas, né, nas grandes escolas, não tem. A Maria Cristina pode até me corrigir, mas eu acho que eles lá é só energia mesmo, não faz bioestimulador, não faz é, é, ácido hialurônico, Botox, algumas escolas fazem, porque hoje já é um tratamento muito solidificado, muito ratificado para o vaginismo. Mas a parte de estética é muito difícil. Tem também alguns cursos menores, mas assim, meio hands-on, entendeu? Eu tenho amiga minha dando curso. Agora, se você quer uma pós-graduação para ser certificada, que eu saiba só a IBCMed e a ABGREF, que também é a Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa. Então, tem, tá? Mas é legal para você ter uma visão global. Mas se você falar assim, eu quero só energias, dá para fazer esses cursos das grandes casas eu vou ser muito sincera, é o dia a dia, é você tá lá, você locar, você pegar sua mãe. Eu comecei assim, vem mãe, deixa eu fazer em você. Daqui a pouco vem minha tia, daqui a pouco vem não sei o que. Ah, mas quem quisesse fazer, as meninas na clínica, a secretária que já está na menopausa, vem cá, vai fazer. Todo mundo vai fazer. Principalmente se eu não tiver consumível, né? Que é o gasto. Então eu vou fazendo mesmo, tá? E até pensando, eu vou comprar. No primeiro momento eu não vou comprar, então qual tecnologia eu vou alugar? E aí você vê qual que é o seu público. Legal, doutora. Obrigada. Imagina. Acho que eu posso dar um feedback em relação a isso. Eu não fiz Lógico. nenhuma pós-graduação, eu fui fazendo vários cursos específicos para cada uma das coisas, né? É isso que a Mari falou, existem vários cursos hands-on, então você vai fazendo esses cursos específicos, inclusive muitos deles, os próprios donos das máquinas, né, os produtos, Eles dão. fabricantes, eles dão os cursos em relação a isso. Às vezes, no começo, o que vale a pena, eles disponibilizam técnica também, uma técnica de laser que também vai no seu consultório e te ajuda no começo. Então, ela vai te ensinando os bizus de quanto de energia colocar, etc e tal. Elas são muito boas, então acho que dá para confiar bem até no que elas orientam. Não sei se a Mari tem a mesma experiência. Na primeira locação, geralmente vem uma técnica, tá? Então, assim, por exemplo, o Fotona, que hoje é uma tecnologia, um Erbium, que é bem legal para usar, bem seguro também. Na primeira alocação que você faz com ela, independente, a não ser que você não queira, vem uma técnica. Eu sei de colegas que não fazem nada, eles deixam a técnica com, com a paciente, eles nem colocam a mão, tá? Não cabe a mim julgar se é certo ou errado, mas eu acho que o fato de ter a técnica te auxiliando nas primeiras te dá muita segurança para você fazer. E é isso que o Fabiano falou. A grande maioria deles, eles têm muito o intuito de que vocês comprem o aparelho. Então, assim, por exemplo, a Tony Med quer levar lá para fazer, não é porque ela é boazinha, não é nada disso. Ela tem o intuito de que daqui 1, 2 anos vocês comprem a tecnologia deles. Então, eles levam tranquilamente, eles dão curso, eles fazem esse investimento. Então, 99% eles vão meio que dar para vocês. Agora, nós ginecologistas, diferentes dos dermatos, e também, se vocês acharem que não é assim, me corrijam. Mas nós, ginecologistas, a gente precisa muito do respaldo, a gente precisa de uma pós, a gente precisa de um certificado, a gente precisa. E, na verdade, às vezes não vai acontecer dessa forma, mas eu entendo que a gente tem essa necessidade. Mas nos cursos existem? Existem. Como eu disse, só de tecnologia, só de bioestimulador, só de preenchedor, só de fio. Você vai vendo qual é o nicho que você quer e até ver se você quer fazer, porque às vezes você vai descobrir que você vai falar, nossa, mas não quero isso. É fora da minha realidade. Por exemplo, fio para mim foi uma coisa que eu fiz, eu olhei aquilo e falei, mas tem outra coisa melhor, tem coisas menos invasivas, não quero trabalhar com isso. Entendeu? Sim, muito obrigada, doutora e doutor Imagina. Fabiano também. Que mais? Mais alguma coisinha? Bom, o nosso chefe falou que está no 4G, que
que não está conseguindo mais. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou só agradecer. Muito obrigada mesmo, todos vocês. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, podem me chamar, discutir, algum caso que, nossa, tenho curiosidade, será que isso resolve? Será que não? Pensei, curso, a gente quebra a cabeça, a gente faz, é um mundo muito novo, como eu disse, tem quem faz muito tempo, faz isso há 12, 13 anos, as máquinas estão surgindo, mas a gente vai um ao outro ajudando aí, que nós somos um grande time, tá certo? Bom, boa noite. Eu vou finalizar aqui. Obrigado, Mari. Ô, Mari, deixa eu aproveitar. E essa gravação, como é que vai ficar? Vai ficar com quem? Porque era Borborete, né? Fui eu Não. que salvei. Eu preciso aprender a achar essa gravação, mas eu vou achar e vou postar no YouTube que a gente tem do canal da Unisa, tá bom? Ah, então tá bom. Beleza, Eu fechou. só vou aprender a mexer e já posto. Tá Tá? bom, Que eu beleza. destino depois. Tá, joia. Beleza? Beijo, Mari. Obrigado. Boa Tchau, noite, pessoal. Beijo, boa doutora. noite. Obrigada.